Que prazer enorme estar mais uma vez na presença de todos, nesse momento tão singular que a gente tem de poder estudar sobre doutrina espírita. Há influências espirituais dentro do lar. E para a gente começar o nosso estudo, nós iremos fazer a nossa prece para que a gente possa organizar as nossas emoções, os nossos sentimentos e consigamos fazer um estudo melhor. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, nós muito te pedimos que abençoes os nossos corações, para que nos seja clara a presença do teu amor sobre nós e que os ensinamentos espíritas nos auxiliem a decifrar os enigmas impenetráveis que as nossas existências possuem. Deixa-nos assim banharmos-nos das verdades espirituais e que elas venham para nos ajudar a entender o que verdadeiramente somos e o que é que tu, Senhor, esperas de nós. Fica conosco, abençoa nosso estudo e nos guarda em tua paz. É verdade, nós estivemos conversando sobre casamento, sobre as relações afetivas, sobre as várias experiências da vida a dois, e agora, particularmente, a gente vai fazer uma espécie de um alargamento dessas discussões, investigando as discussões que dizem respeito aos aspectos da presença dos espíritos dentro da ambiência doméstica. E neste sentido, nós temos informações muito preciosas que nos vêm não só do Livro dos Espíritos, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de muitas outras obras, como a série de André Luiz, a série de Manuel Filomeno de Miranda, mas também a obra Vida e Sexo de Emmanuel, que vai nos oferecer uma série de informações sobre isso. Nós estivemos nossas lives anteriores falando apenas do casal como se eles fossem os únicos que participassem do ambiente doméstico, mas isso não é verdade. Um contato mais estreito com a mensagem espírita vai nos revelar, e isso não é difícil de perceber, que existem muitas companhias espirituais que se fazem presentes nas nossas vidas antes mesmo que a gente tenha reencarnado. Então, se eu sou um espírito, se eu sou uma entidade espiritual que está se programando para fazer um processo reencarnatório, que está se preparando para realizar um fenômeno de reencarnação, é bastante razoável que quando a gente avança nessa discussão, que a gente comece a perceber que existem espíritos vinculados antes do nosso renascimento. Quem são esses espíritos? Nas questões 512 até a questão 516, Allan Kardec vai conversar um pouco conosco sobre essas questões, trazendo as informações que os espíritos nos apresentaram sobre todas essas questões com relação à vida afetiva e as influências espirituais. O que acontece? Nós, antes de renascermos, nós temos vínculo já com algumas entidades. Nem todas elas são necessariamente espíritos que a gente possa dizer que sejam espíritos que auxiliam o nosso processo de desenvolvimento. Nessas questões que apresenta-se sobre essas companhias espirituais, Allan Kardec, nessas questões 512 a 516, vai nos falar de 4 tipos de espíritos que participam das nossas vidas. Um desses grupos é chamado de espíritos mentores, que são aqueles que, de certa maneira, estão mais presentes, são os que têm maior evolução espiritual e que, antes de nós renascermos, eles se comprometem com o nosso próximo empreendimento em termos de vida na Terra. Aí você tem esse primeiro grupo, que é formado de espíritos sempre mais evoluídos do que nós, sempre. Espíritos que têm uma visão espiritual já bastante desenvolvida, que podem ajudar, que nos veem como espíritos que estão preocupados com o nosso progresso espiritual e que já conseguiram vencer boa parte das dificuldades humanas que a gente possui. É por essa razão que essas entidades, elas recebem a possibilidade de serem os nossos espíritos benfeitores. Eles não nos são almas estranhas. Os mentores, eles não são escolhidos assim, olha, vai falando para reencarnar. Cadê a fila dos mentores e cadê a fila dos que vão reencarnar? Então, pronto, você vai com ele. Não funciona assim.
Os mentores, eles possuem vínculos anteriores com seus protegidos. Às vezes, eles os conhecem de muitas outras encarnações. De outras vezes, eles não os conhecem assim de tanto tempo, mas eles desenvolvem afinidades antes do período do renascimento, e aí, então, eles se responsabilizam pelo sucesso desses companheiros ao reencarnar. Então, o que a gente vai encontrar dentro da literatura espírita é uma informação de que nós, antes de renascermos, nós temos espíritos que se comprometem individualmente com o nosso sucesso na Terra. Essas entidades, elas recebem nomes variados, podem ser chamadas de anjo guardião, espírito guia, espírito mentor, espírito benfeitor, como a gente queira. O termo anjo guardião é que é o menos adequado, porque dá a ideia de que é uma alma criada para tomar conta de nós, e isso não é verdade. Ele é muito mais antigo do que nós, muito mais velho, muito mais experiente, muito mais capaz, por isso recebe essa tarefa. E ele vai nos acompanhar durante a existência. E o nosso cônjuge, a pessoa que a gente escolheu para fazer parte da nossa história de vida, ele também tem dentro disso uma nova perspectiva, que é o fato de que também ele está sujeito a uma influência espiritual igual a mim. Então, eu vou reencarnar e tenho, nesse processo reencarnatório, um espírito que está vinculado a mim. Então, eu tenho um espírito vinculado a mim. E o meu cônjuge também tem um espírito vinculado a ele. São diferentes, mas são espíritos benfeitores que estão vinculados a nós. Esses espíritos, eles têm tarefas no sentido do desenvolvimento da integralidade da minha existência. Meu casamento é parte desse programa, mas eles não têm uma circunstância de ser voltados para um tema específico. O conceito da teologia clássica cristã é do anjinho da guarda. Então, você tem uma pessoa e o anjinho da guarda fica o tempo todo atrás dela. Para onde ela vai, o anjinho da guarda vai atrás. Não é esse o conceito que o Espiritismo nos entrega. O Espiritismo diz que essas entidades, elas estão envolvidas com o nosso processo de desenvolvimento, mas que elas não fazem outra coisa senão cuidar de nós. Eles atuam nas nossas existências, nos nossos momentos mais graves, nos acompanham, estão próximos, mas eles não necessariamente vivem em função de nós. Até porque eles também são espíritos com seus próprios desafios, com suas próprias metas, com a sua própria história. Nós somos uma atividade que esses espíritos desenvolvem no sentido de realizar a tarefa de socorro dos que padecem. Então, os espíritos benfeitores, os mentores, eles têm essa função. Eu tenho meu espírito, o espírito que nasceu para ser o meu cônjuge tem o dele. Mas existe determinadas entidades que se apresentam para cuidar, porque a gente não tem só um espírito benfeitor, tem vários. E outros podem se apresentar para serem os tutores do lar, os que vão cuidar do lar, os que vão envolver o lar, que vão proteger a família, que vão envolver o ambiente doméstico. São os espíritos que vão, de certa maneira, serem os responsáveis pela família como um todo. Então, eu tenho o meu mentor, outro tem o dele, tem um outro que coordena o grupo familiar, mas isso não precisa ser assim tão matemático. Tem vezes que o meu espírito benfeitor assume também o papel de ser o mentor da família. Isso não é uma coisa exclusiva. Você já é o mentor de fulaninho e tem um mentor de fulaninho bem, então tem que ter um outro para ser o mentor da família. Não, às vezes o mentor da família é o mesmo espírito que me protege, ele pode ser, não, eu posso ser, cuido dele e cuido da família como um todo. Então nós podemos ter a possibilidade de ter vários espíritos participando do nosso ambiente doméstico. Então eu falei que Allan Kardec comenta, e os espíritos respondem, no livro dos espíritos, 4 tipos de espíritos. Eu só falei dos mentores. Existe um segundo grupo de espíritos que também faz parte da nossa história. Se os espíritos benfeitores também têm seus mentores. Claro, todos temos uma referência. Todos caminhamos na direção de alguém que é para nós a nossa referência e guia. Então, os nossos mentores também têm seus mentores, que é o mentor do mentor. E o mentor do mentor tem o mentor do mentor do mentor, que é o mentor do mentor. Isso aí não tem fim. Isso é uma hierarquia infinita. Além dos primeiros espíritos, que são os espíritos ligados com o cuidado, que são
os que diretamente se envolvem conosco, há um segundo grupo de espíritos que também fazem parte dessa convivência no nosso lar. E aqui é importante a gente fazer um destaque, antes de passar para o segundo grupo, que quando a gente lê a obra básica, a gente tem a sensação de que o espírito benfeitor ele vive colado na gente o tempo todo. Mas a literatura espírita que se sucede após a codificação kardeciana nos traz mais informações sobre isso. Então, esses espíritos mentores, a gente, quando lê a obra de Kardec, dá a sensação de que eles ficam o tempo todo grudados na gente como uma sombra. E quando a gente lê a obra de André Luiz, não tem, né? Não aparece isso assim de maneira muito clara. Você chegar numa casa e tá lá, fulano seu mentor, fulano seu mentor, fulano seu... Tem 4 pessoas, fulano seu mentor, fulano seu mentor. Cadê o mentor desse pessoal? Por que o mentor deles não está nas cenas? A gente vê tantas histórias e tal, e os mentores não estão lá. Cadê o mentor? Aí a gente vai perceber que os mentores eles estão vinculados ao lugar de onde esses espíritos vieram. Vocês podem perceber que existe uma ação das entidades, existem espíritos ligados a uma determinada colônia. Pode ver que na obra do André Luiz, os espíritos benfeitores que saem para fazer atividade na Terra, eles vêm para fazer essa atividade, e nessa atividade que eles realizam, eles pertencem a uma instituição. Ela pertence a um grupo de espíritos que estão ligados a uma determinada colônia espiritual. Então, os mentores que a gente tem, eles são, na verdade, integrantes das colônias de onde nós viemos. Nós tanto enxergamos isso na obra do André Luiz, que você vê o pessoal da colônia Nosso Lar cuidando de outros espíritos, e a Sâmia, segundo a Beth Teles, tem um lindo poema chamado Espíritos Protetores, que é maravilhoso. Eu acho que os poemas dela são tão bonitos. Eu acabei de ver um hoje que ela fez, Amor da Minha Vida. Lindo, 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 lindo. Então, essas entidades, elas estão ligadas às colônias espirituais. Vamos dar uma olhada no livro Memórias de um Suicida. Quando você vê o Memória de um Suicida, cadê o mentor dessa galera? Se você perceber, Mário Sobral, num certo momento da obra, diz assim: quem vai ser meu mentor? Aí um dos mentores da colônia, chamado Teócrito, diz: Mário, o seu mentor sou eu. Entende como é? Não é um espírito que fica algemado a mim. Teócrito tem um monte de responsabilidade, mas ele se compromete diretamente pela encarnação de Mário Sobral. André Luiz sempre questiona os mentores: você não vai fazer nada? E os mentores respondem: foi a escolha dele. Existem muitos casos assim. Eu lembro de um caso que tem desse tipo, Jamila, no livro Os Mensageiros. E tem um cara que ele maltrata um animal na estrada, e o animal dá um coice nele, machuca o rosto dele. E aí o mentor da estrada chega e diz assim: mas o que foi que aconteceu aqui? Não, o animal bateu no rosto dele. Aí o mentor da estrada pergunta para o espírito responsável por aquele trecho da estrada: ué, mas você não viu? Você não viu que o cara estava fazendo isso? Ele disse: não, eu vi. Eu tentei devolver, de agredir o animal, mas ele bate, ele puxa, ele machuca o animal reagiu. Então, ações estão acontecendo, mas nós somos como o quê? Surdos às influências espirituais. E aí, por isso, a gente precisa entender: mentor não é babá. E aí você tem os mentores que fazem o trabalho de socorro, mas eles não ficam algemados nos seus protegidos. Não são espíritos presos a eles, pertencem às colônias espirituais de onde nós viemos, e eles vêm em tarefa, quando assim é necessário, para realizar o trabalho de socorro, de auxílio, de amparo. Tem vezes, se a gente não tivesse livre-arbítrio, como que eu ia crescer? Se uma criança não tivesse a liberdade para experimentar, ela nunca se desenvolveria. Então, os mentores, sabendo da necessidade de progresso que nós possuímos, eles nos permitem determinada liberdade para que a gente experimente, aprenda com os erros dos outros e aprenda com as lições que a gente consegue aprender de quem nos ensina o bem. Os mentores, portanto, eles têm toda essa dinâmica. E não é para ninguém ficar esperando que o mentor seja uma sombra de cada um de nós. Nós temos muito essa sensação de que eles sejam um anjo da guarda, que está ali coladinho em nós e que nos impede de tudo, de todas as faltas, todos os erros. Não funciona assim. Mas esse é só o primeiro grupo. É exatamente por não ser assim tão matemático que o mentor de um pode ser o mentor do grupo. Eu posso ter o meu mentor, que é ao mesmo tempo o mentor da minha família. Claro que pode.
Porque se não é assim, não, você já está ocupado, você já tem 24 horas por dia ocupado com fulano. Não, cara, eu não fico 24 horas por dia. Eu posso ser o mentor do marido e posso ser o mentor da família como um todo, do grupo familiar, não é de todos do grupo, mas da empreitada familiar. Como eu posso ser o mentor da esposa e ser o mentor que toma conta da economia da família como um todo. Como pode acontecer de eu não ter um mentor específico para a família? O mentor da mãe, o mentor do pai, é que juntos dizem, o que você acha que tem que fazer? E agora, o que a gente faz? Como que a gente vai ajudar esse casal a sair dessa situação? Então, esse é o primeiro grupo, mentores. Vamos falar do segundo. O segundo grupo é o grupo dos chamados espíritos familiares. Eles não são muito mais elevados do que nós, às vezes podem ser até um pouco menos elevados do que nós, mas eles gostam da gente. São espíritos que, nossa, têm um carinho imenso e sempre querem ajudar, mas às vezes, na tentativa de ajudar, eles se atrapalham, sabe? Existe, de repente, uma situação na qual o espírito familiar pode até dar um mau conselho, porque ele vê a vida de maneira muito material e acaba fazendo esse tipo de coisa. Isso, aquele caso do rapaz do grupo de estudo no mundo espiritual que faltou a aula, André e os mentores vão ver e ele está com 2 entidades do sexo feminino e falam com André, ele que escolheu. Sim, esse é um caso que está no livro Missionários da Luz. Eles vão fazer uma reunião no mundo espiritual e tem um sujeito que se atrasa, se não me engano o nome dele é Veiga, e o mentor diz assim, 2 se atrasaram. Aí o Aniceto diz, olha, vamos lá ver os 2 que se atrasaram. Aí eles vão. Eles chegam na primeira casa e o sujeito está sendo profundamente perturbado por uma entidade obsessora. Qual era a lógica? Eles iam dormir, iam desdobrar e iriam desdobrados no mundo espiritual. Não é encarnado, não. Ele vai em espírito para essa lição. Então, quando eles chegam lá para buscar o rapaz que se perdeu e não chegou lá no dia do estudo, aí ele diz assim, olha, o fulano tá preso no corpo porque tem uma entidade que está enforcando ele, está estrangulando o cara. E é uma entidade obsessora que está querendo matá-lo e ele não conseguiu ir para a reunião porque essa entidade espiritual se apossou dele, ele está tendo um pesadelo e ele não consegue ir. É por isso que ele está assim. E o que a gente vai fazer? Aí o assistente do Aniceto diz assim, vamos chamá-lo pelo nome. Aí ele grita o nome dele. Eu não me lembro se é o Vieira ou se é o Marcondes. Aí grita o nome dele, fulano! A pessoa acorda e sai do transe, daquela perturbação. Diz, pronto, deixa ele aí agora, vamos ver se ele se organiza e vamos ver se ele vai. Se aí não for, responsabilidade dele. Seguem para a casa do segundo. Quando chegam na casa do segundo, o cenário é diferente. Ele também não conseguiu ir, mas ele está no quarto dele com 3 entidades do sexo feminino, numa relação sexual coletiva ali com essas entidades. E quando ele está no meio dessa confusão toda, o André Luiz diz, e agora? Como é que a gente vai tirar daí para levar para a reunião? E o assistente que foi, diz assim, não vamos tirar. Ele escolheu, ele vai ficar. E uma das 3 entidades assim, ele é nosso, ele não vai, ele nos pertence, ele vai ficar conosco, porque o que ele quer é ficar com a gente. E esse companheiro, que era de certa maneira trabalhador, mas tinha essa dificuldade na área da sexualidade, ele olha para os 2 que vieram buscá-lo com um olhar assim, extremamente constrangido, como que vencido, como envergonhado, mas ele não se desembaraça das 3 para ir embora. Ele permanece. E o André Luiz, você não vai acordá-lo? Não, deixa ele ficar. Ele está entregue àquilo que ele quer. Então, mentores existem, cuidados existem, influências existem, só que nós, na verdade, acabamos fazendo outras eleições. Espíritos familiares são uma condição espiritual. E a gente pode até querer, mas a questão é a seguinte, Felipe. Nós vamos dar ouvido às sugestões de Emmanuel. Emmanuel era muito rígido com Chico, muito rígido. E às vezes a gente não tem essa capacidade de obedecer a tantas exigências como Emmanuel fazia com Chico Xavier. Então a gente acaba merecendo um mentor menos exigente, porque a gente não tem fôlego espiritual para resolver muitas das nossas questões. O segundo grupo, que são os espíritos familiares, não tem a grandeza dos mentores. Querem ajudar, às vezes podem ser mais evoluídos do que nós, às vezes não, tem vezes que são menos, não é? E com isso, a gente acaba percebendo que o espírito familiar, ele não exerce o papel do mentor, porque o mentor
tem uma visão sempre transcendente, sempre espiritual. E o espírito familiar às vezes se atrapalha. Ele pode achar que está ajudando, mas ele atrapalha, achar que ele está fazendo certo, não está fazendo errado. Isso pode acontecer. E às vezes as pessoas dizem assim, mas não pode de repente ter um espírito familiar que tem uma visão melhor, que tem uma visão mais espiritual, que tem uma visão mais voltada para os aspectos da lei de Deus, que seja mais bem alinhado com o propósito superior? Tem. Só que se eu tiver um espírito familiar que tem esse tipo de perfil, ele não é mais familiar. E é o espírito mentor. O espírito mentor é o que tem essa visão mais espiritual das coisas. Então, essa segunda classe de situações que a gente tem dentro do lar são espíritos que podem dar mau conselho. Você tem uma mãe desencarnada que diz assim, meu filho, você tem que separar dessa mulher. Essa mulher não sabe nem fritar um bife para você direito. Ela nem sabe passar sua roupa. Então, você tem ali situações nas quais espíritos familiares podem nos atrapalhar querendo ajudar, porque eles são muito próximos de nós, alguns até um pouquinho mais abaixo, mas eles querem fazer o bem. No livro Sexo e Destino, André Luiz, temos os espíritos familiares, protetores, o tempo todo querendo ajudar. Mas lembro que Neves foi removido de ajudar a filha por estar com dificuldade de ajudá-la. Mas isso acontece. No livro Entre a Terra e o Céu também tem um desse. A menina queria abortar e o pai, que era um espírito familiar, desesperado, pedindo pelo amor de Deus que os mentores viessem para ajudá-la, para que ela não abortasse e tal. E os mentores chegam. Quando os mentores chegam, o mentor diz assim, vamos nos dividir. Vocês dois vão ajudar a menina e vocês dois ajudem o pai e retirem ele daqui, porque ele não está em condição de ajudar. Ele está pior do que ela. Ele estava tão desesperado diante da perspectiva da filha fazer o aborto, que ele havia se desequilibrado tão fortemente que ele foi retirado do local para que ele não perturbasse o equilíbrio da menina e do trabalho dos mentores. Então, sim, os espíritos familiares, às vezes, eles querem ajudar, mas eles não têm grandeza para fazer isso e acabam se atrapalhando. Então, muito bem. Esse segundo é um grupo bastante numeroso. Essas entidades, chamadas espíritos familiares, nos conhecem e fazem parte da nossa família espiritual. Os nossos são os espíritos que, de certa maneira, estão vinculados com a nossa história. Gostaria de saber se os espíritos que estão dedicados à prática do mal podem ser considerados trabalhadores de Deus. Olha, os espíritos chamados espíritos dedicados à prática do mal, eles são dedicados à prática do mal nesse momento, mas eles não serão dedicados à prática do mal o tempo todo, porque a lei do progresso se impõe. E como a lei do progresso se impõe, hoje uma entidade que pratica o mal, ela vai se encharcar do mal, vai cansar do mal, e ela, depois disso, ela vai se desembaraçar desse tipo de expectativa de vida. Então, é natural o processo de mudança. Pode demorar séculos, pode demorar até milênios, mas o espírito não suporta viver no mal muito tempo, indefinidamente. Tem que ter, na verdade, uma condição que a gente consegue perceber, através da qual a necessidade do amor, a necessidade do bem, acaba transformando as criaturas e fazendo com que elas despertem. Então, não dá para eu considerar que os espíritos que estão dedicados à prática do mal, nesse momento, que eles não são para sempre maus, não são trabalhadores de Deus. Não. Mas existe uma frase de Emmanuel que a gente precisa entender, na qual ele diz assim, o próprio mal está a serviço do bem. O que quer dizer com isso? Que o próprio mal está a serviço do bem é que, mesmo as coisas que parecem ruins, elas acabam ajudando para que a pessoa no futuro se desenvolva, aprenda, cresça, se torne uma pessoa melhor. Então, nós não dizemos que os que fazem a maldade estão a serviço de Deus, porque Deus não precisa de braços vingadores para que sua lei se exerça. A sua lei se exerce de maneira natural, sem necessidade que ninguém se comprometa. É necessário que o escândalo venha, mas se alguém se colocar na condição de ser o braço vingador da lei, ai dele. Então, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que se colocar para ser aquele por quem o escândalo vier. Dessa forma, então, nós temos duas situações bem diferentes. Espíritos mentores, sempre fazendo o bem, sempre acertando, cuidando da família, e espíritos familiares, que nem sempre acertam. Podem dar maus conselhos, podem querer que o casal se separe, pode promover desavença, porque eles ficam com raiva. Olha o que essa mulher está fazendo, eu não quero ela dentro dessa casa. Às vezes você tem um casamento que a esposa desencarnou. Agora ela é desencarnada, o marido ficou viúvo.
Aí ele casou com uma outra pessoa. Nossa, ela não aceita. Ou vice-versa. O marido desencarnou, a mulher ficou viúva e ela encontrou um segundo companheiro. E o marido desencarnado pode se sentir incomodado, né? Pode se sentir incomodado e não aceitar o segundo casamento dela. Ele é um espírito familiar, está ajudando, mas quando ele vê a sua esposa se envolvendo com alguém, ele pode, de repente, se sentir incomodado com relação a essas questões. Então, vamos para frente. Nós temos aí já vistos o primeiro grupo, dos mentores, o segundo grupo, que são dos espíritos familiares, que podem errar, mas erram querendo acertar. Terceiro grupo, Allan Kardec chama de espíritos simpáticos. Qual é a diferença de um espírito familiar para um espírito simpático? Um espírito simpático é um espírito que ele tem uma afinidade conosco, não necessariamente positiva. Um espírito simpático é um espírito que, de certa forma, ele tem um vínculo de identidade, de gostos, de vontades, de interesses. Ele nos estimula nos interesses que ele tem, mas não necessariamente os interesses que ele possui são positivos. Então, olha como é diferente do espírito familiar. O espírito familiar faz sempre para querer ajudar, se atrapalha, mas ele sempre faz, achando que ele está fazendo o melhor dele. O espírito simpático não tem esse tipo de preocupação. Ele gosta de nós, ele se aproxima e estimula a pessoa naquilo que ele gosta. Pode ser positivo? Pode. Eu posso ter, por exemplo, um espírito que gosta de uma determinada pessoa, essa pessoa pratica esportes e ele vai com essa pessoa, estimula. É bom, né? Eu posso ter um espírito que estimula uma pessoa na prática do bem, conheceu a pessoa e estimula. Eu posso ter alguém da faculdade que gostou de mim, ele se aproxima e aí ele estimula a pessoa a ter uma vida parecida com aquilo que gosta, ele também gosta, a gente se junta e potencializa o que eu quero. Mas o espírito simpático também pode ser uma pedra no nosso sapato. Quando ele percebe que tem um desvio de conduta, uma forma equivocada de viver, e ele se achando idêntico a nós, ele se cola na gente e potencializa as circunstâncias de sofrimento que a gente tem pelo vício que a gente possui. O que vai acontecer nessa hora? O que pode acontecer conosco nesse momento? Eu posso ter um espírito que me leva para beber, eu posso ter um espírito que me leva para as drogas, que me empurra na direção do sexo desregrado. Vícios, de maneira geral, costumam ter espíritos que nos empurram na mesma direção que eles estão. E não estão fazendo por maldade. Não estão fazendo por maldade. Eles acham que somos seus grandes parceiros e eles se juntam conosco. Nas obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, a gente encontra algumas coisas bem interessantes. Espíritos simpáticos podem ser mais prejudiciais que os obsessores. Se uma pessoa quer parar com um vício tipo cigarro ou álcool, ele não vai querer a nossa reforma. Vou já falar disso aí. Olha só, nós temos, por exemplo, espíritos simpáticos que, segundo Dona Ivone Pereira no livro Devação do Invisível, eles estão classificados de outra forma. Eles são chamados lá como sendo aqueles que produzem um fenômeno chamado obsessão não odiosa por afinidade. Dona Ivone diz assim, olha, tem dois tipos de obsessão. A obsessão odiosa, que é obsessão movida pelo desamor, pela uma série de sentimentos, que eu vou falar daqui a pouco. E tem a obsessão não odiosa, espíritos que perturbam a família, mas não é porque odeia. O primeiro grupo odeia, o segundo grupo não odeia. Então, na obsessão odiosa, é ódio mesmo, é raiva mesmo, não gosto mesmo, eu quero atrapalhar mesmo. Meu desejo é atrapalhar, é criar problema, tenho raiva, não quero, pronto. Mas tem a obsessão não odiosa, que tem dois subtipos. Tem a obsessão não odiosa por afinidade, que é a obsessão onde você tem um parceiro, às vezes do passado ou do presente, que se aproxima de nós e nos perturba profundamente, nos impulsionando para o vício. Os meus espíritos simpáticos, se eles não gostarem de doce, eles estão lascados. Os espíritos simpáticos são exatamente isso. Eles não querem diretamente fazer mal. Alguns deles até dizem assim, mas eu não estou prejudicando, eu estou até cuidando dele, sou eu que cuido, eu que ajudo. Eles acham que estão ajudando. Então é uma obsessão, mas ela não é odiosa. E ela tem duas subclassificações. A obsessão por afinidade, que é essa dos espíritos simpáticos, e tem uma segunda obsessão
não odiosa por apego. Por apego. O que é obsessão não odiosa por apego? Obsessão não odiosa por apego é assim. O espírito, de repente, ele tem uma neta. Adora essa neta. Adora a neta. Nossa, a neta é uma coisa... o encanto da vida dele. E ela que cuida do avô. Mas o avô está com tuberculose. E a menina está cuidando do avô e ele já está bem mal. Aí o avô desencarna. A menina que perdeu o avô tinha uma ligação muito profunda com ele. Então, depois da desencarnação, o avô, por ser alguém que gosta da sua neta, ele se aproxima dela. E ele pode provocar doenças nela. Ela pode sentir os sintomas da tuberculose. Mal-estar, febre à tarde, olhos inchados, tosse seca. Faz exame de escarro, não dá nada, mas ela tem toda a sintomatologia da tuberculose. Eu tive uma irmã, teve um câncer de cérebro e desencarnou. Aí ela vem procurar a irmã. Quando ela se conecta, a irmã sente dor de cabeça, sente mal, vomita. O que está acontecendo? É a influência do parente desencarnado. É uma obsessão, mas ela não é odiosa, não tem ódio. Ela é não odiosa. Mas ela não é por afinidade, ela é por apego. Eu sou tão apegada na minha irmã, na minha neta, no meu marido, na minha esposa, que eu não consigo me desconectar dela. A gente poderia dizer assim que é uma neta mal assombrada, um marido mal assombrado, uma esposa mal assombrada, porque o espírito que ama não sabe que está fazendo mal, se aproxima. Isso no centro espírita acaba sendo bem trabalhado, rápido até. A pessoa vai na casa espírita, recebe um passe e volta bem melhor, porque esse espírito não quer fazer mal. Então, sendo orientado que ele está atrapalhando, ele rapidamente se desembaraça, porque ele não quer atrapalhar. Os espíritos simpáticos, esses são mais complicados, esses são difíceis. Então, os espíritos simpáticos podem ser mais prejudiciais para os encarnados por não serem agressivos e por terem identidade. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli, Caldas e Schubert, ela diz que essas obsessões formadas por vínculos de simpatia são difíceis de serem trabalhados. Porque quando você melhora, o desencarnado chama ele de volta. Você melhora, o encarnado chama ele de volta. É complicado. São as mais difíceis obsessões para serem trabalhadas, são as obsessões por afinidade, por simpatia. Obsessão não odiosa por afinidade. Então, os espíritos simpáticos costumam sempre ter essa situação. O que fazer para afastar esses espíritos simpáticos? As bactérias, não. Porque a bactéria é um ser vivo composto de substâncias densas, que são os elementos químicos da nossa tabela periódica. Quando o cara desencarna, ele se desembaraça desse corpo físico, não leva a bactéria para o mundo espiritual e vai sem nada. Mas ele leva uma coisa pior do que a bactéria. Que leva que é pior do que a bactéria. A crença de que ele é doente. Aí acabou. Se eu acreditar no mundo espiritual que eu sou um espírito tuberculoso, não precisa ter bactéria, não precisa ter o bacilo de Koch. Eu apresentarei a sintomatologia da tuberculose porque eu acredito que assim seja. Se eu perdi uma perna, e no mundo espiritual eu acho que eu não tenho perna, eu não vou ter perna do lado de lá. Então aquilo que eu creio é o que eu sou. O que vai acontecer conosco? Se o espírito naturalmente, ele se acredita doente, ele carrega para lá. Então como é que você trata um espírito? O remédio entra pelo ouvido. Você tem que chegar e dizer, olha, vamos conversar sobre isso. Vocês lembram a situação do André Luiz, que chegou no mundo espiritual e ele tinha câncer? Aí você pergunta, como é que ele tem câncer, gente? O cara não está mais no corpo. Ele realmente não tem mais corpo, mas ele acredita que tem. E como ele acredita que tem, ele passa a ter. Na hora em que você tem a possibilidade de acreditar que você não é doente, você automaticamente vai curando. A Márcia está lembrando aqui da história do Sexo do Destino, dos espíritos simpáticos que levam o cara a beber. É verdade. Eles sugerem o cara a beber, o cara sente aquela vontade de beber, e essa entidade simpática vem e se acopla nele e coloca a garganta bem justaposta à garganta dele. Quando ele bebe, a bebida passa nas duas gargantas ao mesmo tempo. E quando ele diz, na verdade, ele está que o espírito fez quando ele bebeu. Num processo de simbiose perfeita, ele nem percebe que o sabor que ele está manifestando tem a ver com a entidade que se acoplou a ele para que ele fizesse o momento da bebida. Então, isso a gente vai encontrar, dependendo de cada caso, sim. Transtornos mais gravosos ainda terão ecos do lado de lá.
Então, se você tem uma sequela muito profunda, um espírito que era vinculado a uma determinada condição de profunda sequela, a tendência é que essa entidade ela permaneça com essa mesma emoção do outro lado da vida. Eu vou contar para você um caso que está no capítulo 10 do livro Os Mensageiros, chamado Caso Joel. Joel, quando encarnado, era louco para saber sobre vida espiritual, louco para saber sobre o passado, sobre reencarnação, essa coisa toda. Então, na hora que ele vai chegar no mundo espiritual, na hora que ele vai começar a fazer suas pesquisas espirituais, ele começa a se auto-hipnotizar e começa a entrar no passado dele. Começa a viver no passado mais do que no presente. Ele enlouquece do lado de cá, porque ele não sabe mais se ele vive no hoje ou no ontem. Ele tem tão vivas as lembranças do passado que ele acaba confundindo a encarnação anterior com essa. Por conta dessa circunstância, ele fica completamente perturbado e se transfere para o mundo espiritual. Será que a perturbação dele acabou quando ele chegou lá? Pior é que não. Ele está lá no mundo espiritual ainda, acessando o passado e criando um mecanismo para fechar a sua mente para que ela não acesse o ontem. Tem que se equilibrar. Fecha a porta está aberta. O passado e o hoje estão todos misturados. Isso é muito ruim. Então a gente tem que prestar atenção com relação a essa questão. Que desânimo quando eu lembro da Alcione. Mas a gente vai devagar, né, Jamila? A gente vai devagar. A gente não pode querer, de uma vez, fazer tudo. A gente não pode se acomodar. Então a gente vai se conhecendo e se trabalhando e se melhorando. Sem o desespero, se eu tenho que sair daqui perfeito, não vai sair. Mas a gente não pode desistir de nós próprios. Dessa forma, de acordo com a simbiose, então não temos a doença transmitida pela genética? Claro que temos. Claro que temos. Lógico que temos. A própria biologia está para nos contar isso, não é? A pessoa nasce com quantas enfermidades genéticas, sejam as enfermidades genéticas porque a pessoa traz uma síndrome cromossômica, traz uma determinada característica que seus pais têm, uma hemofilia, uma condroplasia, uma fenilcetonúria, alguma coisa do gênero que vem da estrutura do DNA. De outras vezes, ela não é genética, ela é congênita, o que é diferente de genético. Eu tenho doença congênita que não necessariamente é relacionada com a genética. A mãe tinha sífilis e a criança nasceu com sífilis. Não é genético, é congênito, ou seja, a criança se contaminou e ao nascer ela nasce com as características, mas é lógico que existe. O que estamos dizendo é que quando nos transferimos de volta para o mundo espiritual, se eu acredito que eu tenho aquela doença, eu tenho grande chance de ter essa perturbação do lado de lá. E quando eu me aproximo de alguém, eu transfiro os sintomas dessa doença, mas se eu for fazer os exames clínicos, não aparece. É uma doença fantasma que a pessoa tem. Ela tem a doença clinicamente, mas do ponto de vista dos exames laboratoriais, dá negativo. Mas ela tem. Então, isso caracteriza muito os processos de parasitose espiritual, os fenômenos de obsessão, não é? Das entidades que podem estar produzindo esse tipo de situação. Como reconhecer que são os espíritos simpáticos atuando quando há excesso de nossas atitudes? Olha, Liz, a gente não precisa ter essa resposta assim, isso é um espírito, isso aqui sou eu. O que importa é não fazer. A regra é, analise suas condutas e veja, eu tenho um vício? Tenho. Vou tentar diminuir o meu vício. Se o vício é estimulado por uma entidade ou se ele vem só de mim, isso não importa tanto não. O que importa é não fazer. Porque não vai mudar. Eu sou assim, mas é porque tem um espírito. Eu sou assim, mas é por causa de mim. Isso é o que menos importa. O que importa é não fazer como somos. Esse é o grande problema. Mas eu disse que são 4 tipos, eu só falei de 3. Então, o primeiro tipo, os mentores, cuidando de nós. O segundo tipo, os espíritos simpáticos, que querem muito acertar, mas às vezes tropeçam. Os espíritos familiares, que querem muito acertar, mas às vezes tropeçam. O terceiro, os espíritos simpáticos, que eles não têm preferência de bem ou de mal, eles querem estar conosco naquilo que eles acham que é interessante. Se for uma coisa positiva, legal. Se for uma coisa negativa, tudo bem, eles não têm senso moral para isso. Como se tratar de uma parasitose espiritual, mudando de conduta. Não existe espírito obsessor que resista a um processo de transformação moral. A transformação moral é a retirada da tomada mental. O espírito está com a sua tomada dele está ligada na gente, tomada dele, ligada aqui. A gente tem que tirar da tomada.
Eu preciso tirar o espírito da minha tomada mental. Às vezes a gente consegue fazer isso com facilidade, Patrícia. Eu percebo que estou fazendo coisa errada e eu movimento. Quando a gente tem mais dificuldade, precisa de ajuda. Então, o trabalho da Casa Espírita, através de uma atividade chamada atendimento espiritual, é o grande elemento que a gente utiliza para que a gente consiga, de fato, realizar a desconexão. Então, a Casa Espírita possui uma atividade que é composta de 9 passos. Tem o atendimento fraterno pelo diálogo, a recepção da Casa Espírita, a palestra, o passe, a água fluidificada, a prece, o evangelho no lar, a reunião mediúnica e, o mais importante de todos, a transformação oral. Esses 9 elementos constituem o trabalho de atendimento espiritual. Se você puder ir numa casa, Patrícia, e fazer isso, ótimo. Se não tiver, é um pouco mais difícil, mas é importante, a chave é: muda a tua vida. Deixa de fazer o que você faz, que você reconhece que não é bom. E aí a gente consegue se desembaraçar das nossas dificuldades. Não preciso falar do último, que eu só falei de 3. O Clóvis pergunta assim: Jorge, eu não consigo orar. Sei da importância do culto do lar, mas eu não consigo fazer. Eu sinto muita dificuldade, como se não acreditasse nos seus efeitos. Eu me sinto bloqueado. Isso é normal? Eu não posso dizer que é normal, posso dizer que é comum. Que normal é o que é de acordo com a lei de Deus. Comum é aquilo que acontece muito, então não é normal, é comum. Isso é comum. Aí você diz: o que é que eu faço? Bota música espírita para ouvir. Não consegue orar? Vai no YouTube, escolhe bons autores, cantores espíritas, bota a música e canta junto, sente a letra, te envolve nela, que automaticamente as desconexões com essas entidades vão acontecer. Depois de desconectado, aí você vai lá e faz a sua prece e tenta fazer o seu evangelho no lar. Usa esse instrumento que a gente pode fazer grande progresso. Então, assim, tem um prazo para isso, para reconhecer nossos erros e limitações e querer mudar. Como é que faz? Como é que a gente faz? Tem o Evangelho no Lar todo dia às 18 horas, 18h15, no nosso canal Renovando Consciências. Então, prazo para isso, Marli, a gente não tem. Agora, a gente precisa aproveitar a oportunidade que a gente tem. Não pode cochilar. Estou percebendo que eu estou errado? Faz um esforço para mudar. Não é para ficar neurótico, mas faz um esforço para mudar. Perceber o que faz errado. Perceber o que é que você faz que está errado, e em cima disso que você percebe, fazer a sua mudança interior, não é? Então, por aí você vai ter a compreensão do que é que você pode mudar na sua vida. Mas eu preciso terminar a nossa reunião de hoje. Eu não falei do último. São 4, só falei de 3. Só falei dos mentores, dos espíritos familiares e dos simpáticos. Falta o último, que Kardec chama de mau gênio, mas que a gente pode chamar de espírito obsessor. São aqueles que de verdade, com gosto, com vontade, querem atrapalhar de verdade. Odeiam, têm dificuldade de nos aceitar, agem deliberadamente querendo atrapalhar o nosso lar. O casal, portanto, ele vive isso de maneira muito frequente. Um casal possui seus mentores, possui seus espíritos familiares, que às vezes ajudam, mas pode tropeçar. Tem seus espíritos simpáticos que ficam arrastando as pessoas para os seus vícios. Tem os espíritos perturbadores. Daí que a gente consegue perceber, temos 4 grupos: os mentores, os familiares, os espíritos simpáticos e os obsessores. O 4º grupo, os obsessores, eles verdadeiramente querem atrapalhar. Tem raiva, tem ódio, tem inveja. Existe muito espírito que tem inveja da felicidade dos casais. Inveja. E quando ele tem essa percepção da inveja, ele acaba se predispondo a insistentemente separar para que ele fique feliz. Ele se alegra da desgraça dos outros, porque como ele não foi feliz, ele não quer que outras famílias sejam. Então, nas nossas relações familiares, nos nossos ambientes familiares, a gente pensa como que a gente pode fazer para orar com frequência, evangelho no lar, para facilitar isso. Então, o espírito obsessor fica acoplado em nosso corpo ou perto em nosso lar. Quando sinto uma dor na cervical e não acho a causa física, pode ser um obsessor nos meus ombros. Bom, o obsessor não necessariamente fica grudado na gente. Quando ele fica grudado é porque a obsessão está bem forte. Já se estabeleceu um processo de conexão muito enraizado. Pode acontecer? Pode. Mas não é necessário que o obsessor fique grudado na gente. Só dele viver na ambiência do lar e provocar a discórdia, provocar as brigas, e irritar
as pessoas para que briguem umas com as outras, semear sentimentos negativos no coração do casal. Ele já está satisfeito, não precisa ficar colado. Agora, tem casos de obsessões profundamente tenazes que eles estão ligados a essas pessoas. Aí você diz, quando eu sinto uma dor na cervical e não acho a causa, pode ser um obsessor nos meus ombros? Olha, pode ser, mas eu não quero que você pense que sempre é. Por quê? Porque existem muitas coisas que são muito interessantes no capítulo das obsessões. Vou contar só um casinho para você entender como é que as coisas funcionam. Dona Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, diz o seguinte, que a gente às vezes toma por errada a ação dos obsessores. Aí diz assim, meu filho tem um obsessor que faz ele beber. Aí Dona Ivone diz, não é verdade. O espírito não faz ele beber. O espírito faz ele se desequilibrar emocionalmente. Então provoca raiva, faz as coisas darem errado, o carro quebra, ele briga no trabalho, ele perde o ônibus, cria atrapalhos na vida dele. Aí ele se irrita. O obsessor só faz isso. Tira ele do eixo. Irrita ele. Faz ele se aborrecer, porque ele já tem dentro dele a matriz da bebida. O espírito não bebe, vai beber, ele só empurra o cara para o cara tropeçar e cair. Quando ele se aborrece, que ele se irrita, que ele briga, que ele se desentende, que ele fica com raiva, o obsessor diz, agora é só deixar que ele vai beber. Pode deixar ele sozinho, que ele sozinho vai dizer, acho que eu vou beber para passar essa raiva que eu tô. Ele vai e bebe. Entende? Então, não é porque eu tenho uma dor na cervical que tem um espírito colado em mim. Eu posso ter um problema de tensão. Eu posso ter um problema de estresse, que meus músculos ficam tudo que é pesado. Eu fico com dor nas costas, de tanto que a minha musculatura se contrai. Meu trapézio fica parece uma pedra. E aí eu tô tenso por conta das tensões. Mas não é um espírito. O espírito não está agarrado na minha cervical apertando. O espírito está fazendo eu me irritar, me aborrecer, me criar um monte de atrapalho para mim. E eu vou me irritando, a musculatura vai contraindo, porque sou eu, coitadinho, que tenho a característica de trabalhar a minha emoção de tal sorte que eu produzo isso. Então, isso significa dizer que, dentro das perspectivas que a vida nos oferece, a gente não pode descuidar de nós próprios, sob pena a gente acabar se atrapalhando profundamente. Meu querido Senhor, me protege nesse momento, para que as luzes infinitas que tu derramas sobre o nosso lar possam ser percebidas por todos nós que aqui moramos, e haja harmonia na minha casa, haja paz nas relações, haja felicidade no convívio. Deixa com que sintamos a presença dos nossos mentores, as sugestões salutares de mudança dos nossos hábitos, e nos oferece, ó Senhor da vida, a tua paz que ninguém pode dar igual, para que os nossos corações se acerenem por dentro e nós aprendamos a viver de conformidade com a tua lei. Abençoa-nos assim a todos, protege as nossas famílias e guarda todos nós na tua infinita paz.